nós teremos agora, na mesa da tarde, as professoras Maria Elisa Sevasco, do Departamento de Literatura Inglesa da USP, e o professor Daniel Williams, da Swansea University, de País de Gales. Ambos farão, então, conferências a respeito de Raymond Williams, que será mediada pelo professor Alexandre Paixão, aqui da Faculdade de Educação. Também é a nossa referência aqui em Williams, na faculdade. Então, Ali, passo para você a palavra e para que você conduza, então, essa conferência da tarde. Obrigado. Muito obrigado, Renê. Referência. Bom, não, referência nenhuma. Bom, vamos lá. Então, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos, dar continuidade aí às comemorações dos centenários. Pela manhã foi o centenário do professor Paulo Freire, e agora a gente vai fazer aí as conferências em homenagem ao professor Raymond Williams, com a professora Maria Elisa Sevasco e com o professor Daniel Williams. Eu só vou fazer um breve comentário antes de passar a palavra para o professor Daniel, que vai fazer a sua exposição, e depois para a professora Maria Elisa Sevasco. Então, dando continuidade às comemorações do centenário dos nossos autores, das centenas e das centelhas de transformações, vamos dar início à celebração do centenário de Williams, que foi educador de adultos, como Paulo Freire, professor universitário, socialista, crítico cultural, sociólogo galês, que no dia 31 de agosto de 2021 completaria 100 anos. Nós vamos celebrar Williams por vários motivos, conforme iremos ouvir através dos nossos célebres conferencistas. Mas antes de passar a palavra a eles, eu gostaria de enfatizar que comemorar Williams hoje, em pleno século XXI, é decisivo em função das culturas democráticas estarem em crise no Brasil e em vários lugares do mundo. Foi Williams que nos ensinou, através de sua teoria e prática acadêmica e tutorial, a manejar a crítica para pensar as crises do mundo contemporâneo, representadas pela sociedade de massa, pela cultura artificial, pela banalização da democracia. Celebrá-lo hoje é renovar esse pensamento crítico para debater nossas crises humanas, com diferentes ênfases e perspectivas. Mas Williams não tratava somente das crises, discutia também os recursos de esperança. Afinal, ele acreditava que uma boa medida para o nosso futuro estava em alcançar uma compreensão do que eram as sementes de vida e as sementes de morte de cada época na história. Se o momento é de crise, o convite de Williams é tentarmos compreender tais crises para poder agir. Pensando nisso, convidamos dois célebres estudiosos de Raymond Williams, duas importantes referências internacionais para discutir o autor galês com a gente, aqui na nossa Faculdade de Educação. Então, para começar, eu queria passar a palavra para o professor Daniel, mas antes apresentar. O professor Daniel Williams é docente de literatura inglesa na Universidade de Swansea, no País de Gales, é membro da Learning Society of Wales e membro eleito do Welsh Academy, é diretor do Centro Richard Burton para o Estudo do País de Gales, na Universidade de Swansea. Publicou vários artigos e capítulos de livros no mundo, dentre eles, destaca-se o clássico Raymond Williams, Who Speaks for Wales? Nation, Culture e Identity. Professor Daniel Williams, é um prazer tê-lo aqui com a gente novamente na Faculdade de Educação. Seja muito bem-vindo. Passo a palavra a você. Well, thank you, Bom, Alexandre. muito obrigada, Alexandre, por essas boas-vindas, essas palavras tão poderosas. É um prazer estar aqui com todos vocês. Deixe-me só compartilhar a minha tela aqui para mostrar a minha apresentação de PowerPoint. Eu devo dizer boa tarde, primeiro de tudo. Não sei se minha pronúncia do português está correta. Sempre é um desafio falar alguma coisa em português para brasileiros. É uma vergonha eu não falar português, mas também uma oportunidade de agradecer a excelente
tradução das tradutoras que estão conosco hoje. Eu também estou falando na minha segunda língua, essa é a minha defesa, porque em País de Gales nós usamos também a tradução no Zoom frequentemente. Nós temos eventos bilíngues aqui também, do galês para o inglês, então é uma coisa usual para nós. Existem duas maneiras principais de lembrar Raymond Williams, talvez, e seu itinerário. Talvez essas duas maneiras sejam aplicáveis ao Paulo Freire também. Tem uma maneira de reconstituir o que ele disse em relação a seu público, sua plateia original e pretendida, e a maneira com a qual Raymond Williams foi lido e melhorado em relação às plateias e públicos que vieram depois dele, que recitaram e citaram Raymond Williams e reconstruíram essa instituição cultural e esse contexto no qual ele viveu e escreveu. Approach that seeks to perhaps explore those aspects of Raymond Williams. Há uma abordagem que procura explorar esses aspectos que estão relacionados a nós agora. E essa abordagem muitas vezes implica procurar alguma coisa que está implícita, uma possível tendência que pode estar reprimida no texto e que pode agora ser trazida de volta à vida num novo contexto. Stephen Kalini faz notar num artigo recente, eu espero que vocês consigam ver o slide, por favor, digam-me se não conseguirem, se por algum acaso perder a conexão ou não conseguirem ver. Stephen Kalini diz num trabalho sobre justamente isso, que o apelo do trabalho de alguns pensadores pode morrer com seus autores, à medida que os contextos em que foram feitos desaparecem. Então, suas palavras parecem ser ultrapassadas. Aqueles cujo trabalho continua a ter vigor póstumo tendem realmente a ter conceitos que estão disponíveis e argumentos que transcendem as questões e situações e que foram desenvolvidos inicialmente. Nos anos que seguiram a sua morte, aparentemente, o William ia seguir exatamente no mesmo grupo, à medida que os críticos apontavam temas que Williams parecia ter negligenciado ou deveria ter previsto. Contudo, nas últimas décadas, tornou-se claro que ele pertence a um segundo grupo, à medida em que novas gerações continuam considerando o seu trabalho como extremamente útil e procuram novas ideias. Uma das ideias que Williams supostamente ignorou estava ligada à questão de raça e etnicidade. Na minha coleção de trabalhos sobre ele, eu levantei um caso de que aqueles que acusavam Williams de estar realmente cego a essa questão de identidade racial tendiam a esquecer a sua formação e o seu contexto galês. E isso eu levantei já em 2003, foi o caso quando se tratava de ataques realmente sobre o que ele dizia, que era a anglicidade de Williams, que essencialmente era branca e profundamente discriminatória. Esse aqui é realmente o Paul Seminoid com uma brincadeira racista virada de cabeça para baixo aqui, com presunções racistas que ele achava que fazia parte de uma maneira de pensar britânica e que está revisando aqui sua visão de Williams, que além da visão e o apoio de Williams à pressuposição de novos racismos, o silêncio estratégico de seu trabalho contribui diretamente a esse fortalecimento e resiliência. Então, Gilroy acusou Williams de ter esse tipo de atitude em relação ao status de ser inglês e também em relação aos ingleses da direita, e tal como na situação de ingleses na
política, numa posição conservadora e como membro conservador do parlamento, que fez um discurso racista em 68. Essas questões estão voltando ao foco agora, no período agora do Black Lives Matter, das vidas negras importam, e nessa era em que essas coisas estão mudando. E podemos dizer também, então, que podemos também ver Williams na era de Bolsonaro. É um momento que traz realmente à tona a relevância e o poder das obras de Williams e bota-nas sob foco. A crítica dura de Paul Gilroy derivou de dois aspectos da análise de Williams da identidade nacional, por volta de 2000. A primeira foi o fato que Williams baseou sua discussão sobre raça num cenário em que eu vou citar Williams, um trabalhador inglês protesta diante da chegada de estrangeiros e especifica que esses estrangeiros são negros. Essa descrição de Williams do processo. E, baseado nisso, Gilroy disse que Williams não parece reconhecer como negros como apenas um momento de subordinação no momento de ideologia supremacista branca. Isso é o que Gilroy diz e que levanta, então, a estranheza da negritude como sendo não inglesa num contexto de anglicidade totalmente branca. O segundo aspecto da análise de Williams, que Gilroy acha problemático, é que o foco de Williams não estava na revisão ou da situação do trabalhador inglês. Ele não revisava as atitudes dos trabalhadores, mas focalizava realmente na ideologia de resposta aos protestos trabalhistas e essas respostas eles são tão ingleses quanto vocês são. Então, um trabalhador inglês identificava o outro também como e vocês são tão ingleses quanto você. Nós somos tão ingleses quanto os outros, não importando de onde vemos. E isso, de acordo com Williams, isso reduz a identidade social a uma definição formal e legal da participação do Estado e ignora o poder e a legitimidade das identidades comunais ou comuns das pessoas. Então, para Gilroy, esse foco na resposta era equivalente a uma resposta da parte de Williams de examinar o conceito de raça. E o que é pior, dizia que Williams estava, digamos, atacando de maneira justamente esse conceito todo. E, pelo que vocês podem ver, há uma legitimidade, até um certo ponto, ao comentário de Gilroy diante das citações que ele faz aqui de Williams. E minha resposta a essas acusações de racismo de Williams era dizer que Williams não estava apoiando ou defendendo as palavras do trabalhador inglês. Williams não, como acusa Gilroy, Williams não negava a indispensabilidade dos direitos de cidadania para os imigrantes. Ele dizia explicitamente que era só uma definição legal do que significa ser inglês, de como isso é necessário e importante, levantando, então, justamente o direito à igualdade e proteção dentro do arcabouço da lei. Williams, portanto, apoia as formas de aculturação na cidadania. Além disso, e isso é um ponto que eu levantei no Brasil há uns anos, numa conferência organizada por Alexandre, Williams realmente bateu realmente nos tambores da fé e da esperança quando houve um momento de imigração enorme, massiva, e depois de 2 gerações,
Tem uma citação aqui de Williams que eu estou procurando. Na cultura das nações, ele diz que realmente há comunidades que são notavelmente sólidas. Então, na história da industrialização de Gales do Sul, há uma história das penínsulas ocidentais das ilhas britânicas que foram industrializadas por causa do carvão, as populações aumentando de menos de meio milhão, para mais 2,5 milhões por volta do século XX. Você tem, então, um processo de revolução e, durante esse processo em que você vê a emergência de uma nova identidade galesa, para Williams, é onde ele vê o drama, realmente. Eu vejo aí e quero enfatizar que Williams nunca se opôs à imigração e eu quero comparar, então, seus pensamentos em relação à extrema-direita, em relação à imigração, ou até mesmo com o Bolsonaro. Fazer isso realmente é enganoso, é não querer entender, não querer ler corretamente suas palavras. Mas eu gostaria de completar esse argumento com uma análise da forma em que Williams realmente se referiu a várias comunidades de que temos registradas. Ele realmente tratou de uma questão de racionalização em que uma classe trabalhadora branca se definia contra outra classe racialmente diferente. E comunidades negras no Gales do Sul, especialmente em Bilton e Cardiff, onde já houve uma luta racial forte em 1990, a imigração implicou também grupos brancos étnicos, europeus brancos que migraram, essencialmente ingleses, mas também irlandeses, escoceses, espanhóis, italianos, judeus e outros. E isso, de uma certa forma, afeta a análise de Williams de raça. E isso é uma coisa na qual não trabalhei em 2003, mas eu acho que esse momento levanta essas questões nesse contexto. Na sua discussão de raça e a formação da classe trabalhadora americana, registra-se a contribuição forte dos historiadores dos anos 60 a 80 sobre o trabalho e mostra a extensão disso e até mesmo durante os momentos de opressão em que atores históricos que fizeram suas escolhas criaram suas próprias formas culturais de ver as coisas. Ele vê, contudo, uma hesitação da parte de historiadores da esquerda a explorar a supremacia branca e a branquitude, digamos, das classes de esquerda. E isso realmente não é uma coisa imposta pela ideologia de cima, mas herdado, o processo de herdar uma consciência de classe. E Rogers, realmente, o trabalho dele emerge justamente dessas classes industriais americanas. Devemos lembrar a observação que até numa cidade não branca, a raça nunca esteve ausente. Ao analisar as identidades constitucionais do período industrial, nós podemos falar do sociólogo Simon Davis, que descreve as Gales do Sul como sendo a América do Sul, digamos, no Sul. E ele se baseou no seu entendimento da história, inclusive Alf Women e Walt Smith, que eu já mencionei. Os dois rejeitaram as visões das sociedades de classes trabalhadoras como sendo uma coisa hegemônica culturalmente. E nos anos 70 enfatizavam realmente a questão de trabalhar em comunidades de trabalho. E, tal como o Glenn Jordan notou, as formas culturais e valores culturais que pertencem a essas sociedades nem sempre são submissivos. E Glenn Jordan diz que
realmente as minas e os mineradores do sul do Gales são famosos por suas tradições, seu internacionalismo e a outra também tradição muito estabelecida, que são as comunidades de classes trabalhadoras. Parte do contexto espera realmente formas dominantes de galicidade no período de dominação em relação a uma assistência industrial do Sul. E, na época, realmente foi um período em que o Império Britânico estava extremamente forte e o Williams tem um papel importante nesse sentido, contribuindo para a invenção imperial em termos de dinheiro sendo levantado no país Gales e também as pessoas encontrando oportunidades de trabalho com a industrialização. Os galeses também foram parte de um processo em que houve um desejo de erradicação da cultura, como erradicação da linguagem, por exemplo, para criar uma homogeneidade interna dentro da estrutura do Estado britânico. O governo relata justamente sobre o estado da educação no país de Gales, e é um relatório de 1847, que é famoso, e que descrevia a linguagem do país de Gales como a linguagem da escravatura, mantendo realmente os galeses sobre, digamos, uma subjeção, uma imagem assim de como que lembra os navios negreiros e que Williams descreve como viver num mundo subterrâneo próprio, como a marcha da sociedade que está realmente por cima das cabeças. O objetivo, então, desse relatório era a assimilação do país de Gales pelos ingleses e realmente era visto, então, realmente uma questão de assimilação como sendo muito importante e a mudança do idioma como sendo fundamental. Então, desvio linguístico e religioso das normas anglofônicas ficavam disfarçados numa linguagem de escravidão ou de servidão. E setores significativos da burguesia da era vitoriana responderam a esses ataques, tentando provar sua, digamos, sua cidadania britânica, enfatizando, de um certo modo, a sua branquitude contra essa negritude. Precisavam se remodelar como sendo pessoas práticas, voltadas para os negócios, falavam inglês. Então, era realmente Gwen White, que quer dizer branco, né? É uma realmente de umas palavras da era vitoriana. Eu não incluí isso no que eu passei, e eu peço desculpas, mas vale a pena ouvir um pouquinho de galês para entender aqui a tradição. Nós temos esse tipo de versos que foram produzidos no final da era vitoriana, enfatizando a docilidade e a brancura do país de Gales. Então, nós temos aqui um imaginário bíblico que não é exatamente branco na intenção, mas que está implícito, e não creio que o elemento racial esteja faltando nesses versos. Cymru é a palavra para Gales. Cameron é o nome de Gales, então, em inglês. Então, essa é a forma tradicional de galicidade que envolve certas consonantes, e vocês podem ouvir aqui no ritmo. É o tipo de construção de um país de Gales branco diante de um discurso imperial. Nos Estados Unidos, essa foi a história de como os irlandeses se tornaram brancos
passando por mais discriminação até do que os galeses, mas uma situação bastante semelhante, de qualquer forma, tal qual aqui visto no slide, e como também o pessoal da Bretanha se tornou francofone para se adaptar também à formulação feita por Weber. Uma das formas que esse processo tomou no sul do País de Gales, e que foi meio surpreendente, é que músicos com o rosto pintado de preto eram muito populares na época industrial. E realmente aparece aqui por Jack Jones em novelas do século XIX, que são analisadas por Williams numa série de palestras seminais, e durante o lockout de 1926, vocês devem ter ouvido falar realmente durante do lockout e a greve geral daquele período, que tem a ver realmente com as memórias de Williams. As comunidades da época se expressavam nessas sistemas de bandas de jazz, e que tinha brancos com o rosto pintado de negro, e mostrando realmente um país de Gales industrializado, com trabalhadores e comunidades de trabalhadores que estavam dançando e pintando o rosto de negro. O País de Gales, então, exemplifica a comunitário de Goobers, de que isso permite a artistas de várias tradições de se relacionar e comparar histórias a respeito de vários modos e tradições de outros grupos. Ou seja, isso não se limitava aos Estados Unidos. Tiffany Willoughby Herod também nota que o processo de mudança social para os brancos pobres, em muitos contextos, envolvia um processo de descontaminação racial. Essas são as palavras de Willoughby Harrison. É uma descontaminação branca tendo sido associado com negritude em discursos vitorianos de classe e império. O progresso para as minorias brancas era medido por sua distância em relação ao outro negro. O que o W.E.B. Du Bois descobre como sendo o salário da branquitude permitia uma rota de assimilação para as etnicidades brancas que nunca foi disponível para os contemporâneos negros. O aumento da etnicidade branca na hierarquia social dos Estados Unidos foi menos um efeito do triunfo sobre o racismo do que foi um efeito do triunfo do racismo. Ou seja, realmente a subida social dos irlandeses, à medida que eles foram se tornando brancos, foi mais uma questão de racismo e não de antirracismo, encontrando os irlandeses como sendo brancos e contrapondos aos negros. E nós temos, então, esses músicos com o rosto pintado de negro, que podem ser vistos como uma encarnação dessa cultura popular dinâmica nos Estados Unidos e também no País de Gales. E como eu acho que isso é uma história na qual a Williams se apoia, quando o escritor afro-americano Wright desenvolveu a palavra branco-negro, ou negro-branco, melhor, em 1957, ele não foi descrito como passando por branco, mas enfatizando a impureza da história hispânica, que incluía pagãos, católicos, judeus, muçulmanos, africanos e mouros. E um aspecto interessante no seu discurso, um discurso de branquitude crescente que refletem uma assimilação da lógica racial. No século XX, os nacionalismos minoritários na Europa e subculturas brancas anti-assimilacionistas nos Estados Unidos seguiram o exemplo de Wright, adotando, então, a máscara de negritude como uma forma de se diferenciar da cultura geral.
então, uma forma de nacionalismo separatista que foi se desenvolvendo nas periferias dos estados franceses e britânicos e em várias subculturas americanas, que começaram a questionar a ideologia dessa subida social, assimilacionismo subjacente ao americanismo, reafirmando, então, essa negritude. Então, as minorias começaram a se reapropriar dessa negritude que antes estavam rejeitando, uma geração antes. Raymond Williams teria se sentido familiar com um ensaio de Norman Mailer sobre o negro branco, que exemplificou e analisou o uso da negritude como a marca de diferença pelos poetas e os hipsters dos anos 50. E realmente reviram, então, a situação de artigos que foram publicados no jornal Dissent. Williams nunca foi muito realmente apropriado em relação à máscara negra, dessa forma, mas ele realmente notou no The Welsh Extremists, uma crítica de Ned Thomas, é um texto dos anos 70, que vocês podem ver, então, isso foi por Freire e outros. Isso, então, é um livro vermelho, digamos, da língua galesa, e deveria ser um título chocante para a época. Então, como poderia, então, ter algo assim como um extremista galês? E o The Guardian, o jornal de esquerda inglês, levantou isso. E uma das conclusões é que parece ser verdade que a sociedade capitalista começou a partir de experiências de situação marginais, e o Black Power nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis em Ulster e a linguagem de Gales, que eram comparáveis nesse respeito aos movimentos estudantis e ao movimento de liberação feminina. Eu acho que a implicação sobre os ensaios de Williams é importante. Você tem que fazer uma distinção entre o medo assimilacionista da negritude nos discursos de minoria branca para, digamos, normas britânicas e americanas e a aceitação nacionalista das minorias, da negritude, tentando fazer comparações maiores com movimentos anticoloniais, como uma estratégia para resistir à assimilação. Nós temos, então, por um lado, o desejo assimilacionista de descontaminar e o desejo das minorias nacionalistas de se associar, ambos sendo problemáticos, ainda por razões diferentes. O problema com a narrativa assimilacionista é que está baseado numa hierarquia de raças, de superioridade e inferioridade, um medo racial de contaminação. Mas a adoção também está baseado em lados históricos e românticos de identificação e funções que procuram realmente ventriculizar as vozes racializadas de outros, negando-lhes o poder de falar por si próprios. No país de Gales contemporâneo, e acho que isso vale para outros minorias, outros países, o perigo está aparente no uso do colonialismo para descrever a experiência galesa, especialmente que é uma nação pertencente ao primeiro mundo, cuja história industrial está ligada à economia e prática da escravidão e do império. É verdade, contudo, que a história intelectual e literária da galesa constitui uma das tradições mais documentadas de resistência à dominação e à assimilação. E Raymond Williams anota isso, essa complexidade de estar envolvido e o aspecto de resistência histórica também sendo assimilado. A minha descoberta mais triste, diz ele, foi quando eu descobri
que essa forma mais crucial de imperialismo que tinha ocorrido, ou seja, as partes de sua mente que são tomadas por um sistema de ideias, um sistema de sentimentos que emanam, na realidade, de um centro de poder. E isso pressupõe o tipo justamente de processo que Paulo Freire estava tentando desfazer através de sua pedagogia da educação. E hoje em dia, é claro que a natureza, em termos de debate cultural, está transformada, uma vez que começamos a definir Gales em termos multiculturais como uma mistura de diferentes lados opostos aos ingredientes britânicos. E isso é um aspecto dos elementos mais progressivos do lado galês, que levantam justamente essa negação realmente nós temos, então, nós temos Sugar on Slate, esse livro em que nós temos essa mistura de raças e que nós vemos Robson como um herói folclórico que faz parte da mitologia de Gales. E Charlotte Williams respondeu ao desafio que a existência de a galicidade levantava para a ideia de opressão colonial ao país de Gales. Se os galeses são um homem negro de coração, onde é que isso deixa os homens negros que são, ao mesmo tempo, negros e galeses? Então, responder a essa pergunta realmente requer uma nova visão do povo galês, mas não necessariamente implica numa rejeição do nacionalismo, da identidade nacional. Werner Sollers notou que a própria linguagem da criação de uma linguagem via essa mistura assimilacionista pode servir de realmente apoio à ideia de assimilação e também pode apoiar realmente a etnogenese de grupos regionais e étnicos que podem questionar essa unidade nacional. Os minorias podem resistir à assimilação, dizendo que realmente tem uma miscigenação própria, enfatizando, então, um status diferente interno, e é o que nós achamos que acontece na Escócia nesse momento, enfatizando sua diversidade interna e capacidade de integração de outros. Raymond Williams nunca apresentou seus termos dentro dos termos de debates multiculturais contemporâneos, mas sua ênfase nos ensaios sobre Gales está consistentemente focalizada na diversidade interna do país de Gales. E se o país de Gales, como diz Williams, tendia a ser visto como de uma forma meio singular do ponto de vista inglês, ele revertia esse olhar em Border Country, que é um livro de 1960, que é do lado galês da fronteira em que a identidade se torna instável e que a variedade e a abertura substituem essa anglicidade que é mostrada em termos de reserva e insularidade. O fato menos conhecido por outros sobre a cultura e a política galesa, nota Williams, é que há brigas permanentes dentro de uma alimentação que é vista de fora como muito singular. E Williams, nesse respeito, ilustra o argumento mais amplo de que um lugar é tão interessante e real quanto outro. Só a centralização metropolitana e o imperialismo cultural que pensariam de uma forma diferente. E realmente uma sentença modulada diferentemente pode realmente ser ligada a esse contexto. E é assim que devemos. Em relação a esse argumento que a gente deve endereçar que uma mudança na problemática do Raymond Williams no Culture of Nations, da ideologia que informa que os protestos do proletariado inglês na chegada da presença de estrangeiros ou estranhos na ideologia
padrão liberal, porque o Williams não está se focando na ideologia da resposta liberal padrão para perguntar quanto tempo demora para se tornar um britânico genuíno, como Paul Gilroy alega. E o Williams também não questiona esse desconforto quando enfrenta aqueles que ainda não se assentaram, que não são verdadeiramente ingleses, não são parte da nação, porque ele não se considerava parte da nação por si próprio. E o Williams, a questão do Williams não é questionada, não é informada por esse desconforto, como essa sugestão do Henry Louis Gates. O Henry Louis Gates basicamente repete essa alegação do Paul Gilroy no seu livro Criticism of the Black Atlantic, somente ignorando esse europeanismo galês autodefinido do Williams, que essas leituras podem se tornar possíveis. E, realmente, o que o Gilroy e o Gates ignoram na perspectiva histórica e nos seus estudos culturais na Inglaterra, a Inglaterra em England é o termo que eles usam, é que a figura que eles dois sugeriram que começou essa tradição, que é o Raymond Williams, o cara que criou esses estudos, de acordo com muitas narrativas, era um membro da minoria, ele mesmo. Era um membro da minoria dentro desse Estado britânico. E essa não é uma questão trivial. Eu não acho que essa é uma questão trivial, porque o apagamento da identidade galesa do Williams nos leva à má interpretação do trabalho dele. A intenção do Williams de se focar a ideologia dessa resposta, que ele é tão britânico quanto os outros eram, é rejeitar um tipo de concepção assimilacionista, ahistórica, da britanicidade que o Gilroy percebe. Como nós podemos ver num pôster de eleição de 1983, onde uma figura de um homem negro com um terno que mal lhe cabe, aparecia com uma frase embaixo que dizia: o trabalho diz que ele é negro, os Tories dizem que ele é britânico, os negros são bem-vindos, são convidados, para esquecer todas as marcas que os excluem como culturalmente distintos perante a briticidade, a britanidade que pode lhes ser garantida. Assim, nós expomos as maneiras com as quais essa britanidade é contemplada. Dessa forma, é contemplado um espaço neutro universal, onde a diferença pode ser considerada irrelevante e esse particularismo cultural pode ser transcendido. Ali nós podemos assimilar essas presunções, essas premissas britânicas. E é isso que o Raymond Williams discute. O Slavoj Žižek nota que, quando algum procedimento é denunciado como ideológico, você pode ter certeza que a sua inversão não é nada menos do que ideológica, o que aprovaria essa reversão revisionista do Williams, em relação à autonegação da identidade branca nos argumentos contemporâneos relacionados à decolonização. E essa é a citação do Žižek. E é por isso que os liberais brancos tão satisfatoriamente gostam da autoflagelação. A verdadeira meta em sua atividade não é realmente ajudar os outros, mas sim o sentimento de sua própria superioridade moral sobre os outros. O problema com a autonegação da identidade branca não é que ela vai longe demais, mas que ela não vai longe o suficiente, enquanto ela enuncia um conteúdo que parece radical. Sua posição de enunciação permanece uma universalidade privilegiada. Vamos discutir a implicação do que o Žižek está falando. Nós precisamos não
seguir pessoas como Edward Said, Gauri Viswanathan, Paul Gilroy e outros que desmistificam o mito da homogeneidade cultural, a coesão e a insularidade, um discurso em que equaliza a britanidade com a inglesidade ou com o país lar, o país mãe. Mas nós precisamos também desconstruir essas noções homogêneas de britanidade. Nós precisamos desconstruir essas formas homogêneas de universalismo britânico. O Gedesti identifica algumas razões pelas quais essa manobra é requerida. Porque na modernidade colonial, a inglesidade, eu acho que nós podemos dizer inglesidade e britanidade, representam tanto acordar, um despertar de valores distintos e também quase uma capacidade metacultural arnoldiana de absorver e governar as culturas e sua periferia. A diferença inglesa era, então, uma essência cultural e uma essência da aculturalidade. Essa assimilação fica dentro desse reino cultural que pode ser aplicado a qualquer tipo de nacionalidade, qualquer tipo de naturalidade. A decolonização envolve uma insistência na história multicultural e na realidade do britânico contra os mitos monoculturais. É uma crítica da maneira com a qual essa britanidade posa como o reino do universal. O West, então, vê esse processo dual exemplificado no trabalho de Stuart Hall, cujo trabalho combina os estudos étnicos e multiculturais da Inglaterra, que desafiou esses mitos monolíticos da identidade nacional, enquanto reconheceu a importância de abordar uma concepção desse ser inglês, dessa inglesidade, digamos, porque isso porque a hegemonia não realmente se representa como etnia. Isso enfatiza, essas ênfases são manifestadas nos escritos de Williams sobre a identidade nacional, a ênfase na diversidade das identidades formadas e vividas. Ele nunca argumenta contra a imigração ou a noção de identidade. Ele se interessa nas maneiras com as quais nós criamos comunidades de ações políticas, de solidariedade. Esse é o tipo de coisa que Williams escrevia. E ele também sempre gostou de rejeitar o que ele chama de superficialidades alienadas da nação, como ele chamava. Porque a diversidade interna ia de encontro à superficialidade que nós encontrávamos em uma nação. No contexto de País de Gales, permitiu que ele enfatizasse as artificialidades do Estado-nação. E assim ele desmontava essas artificialidades de acordo com as evidências que ele encontrava na história. Ele endossava Jean-Paul Sartre quando ele escrevia sobre diferentes tipos de nacionalismos, quando é o caso de uma nacionalidade oprimida ou absorvida ou marginal, o senso de diferença de alguns tipos de estados-nação dominantes, particulares ou impérios. Acho que a questão que surge e que se segue a partir daí, talvez pensando especialmente sobre a Escócia, a Catalônia, a Europa hoje em dia, especialmente a Catalônia ainda está na Europa, mas eu acredito que pode levar a uma independência em breve. Nós estamos pensando aqui na dimensão europeia. A questão que surge é o que acontece se esses projetos nacionalistas forem bem-sucedidos e a subordinação chegar a um fim
na forma de um Estado político. A minoria aí, então, estaria fadada, nesse tal cenário, a adotar um discurso de similaridade a essa característica de outros universalismos coercivos que negam as diferenças particularísticas de outros. Essa questão leva a uma etapa final do nosso argumento. A resposta liberal padrão, que diz que eles são tão britânicos quanto você é, expressa um desejo de que a maioria deveria ser tolerante o suficiente para permitir que as minorias transcendam suas particularidades e abracem uma britanicidade. Mas o que parece ser tolerante ignora ou exclui ou torna impossível a possibilidade de um universalismo distinto arraigado nas experiências das minorias. Um galês universalismo, ou um universalismo galês, ou negro, ou judaico. O assimilacionismo liberal responde de maneira a rejeitar a intolerância racista, mas esconde um medo que as minorias possam não desejar ser parte de suas particularidades, possam não desejar assimilar uma britanidade pré-definida, mas possam querer criar um universalismo distinto daquele. Essa forma de universal não requereria o apagamento desse particularismo pelos negros, ou pelos judeus, ou pela comunidade de língua galesa. Requereria um abraço do que o Zizek descreve como uma negação determinante. A resposta liberal padrão ao particularismo do movimento, tais como Black Lives Matter, iria enfatizar que todas as vidas importam. Uma resposta um pouco mais ampla iria reconhecer que, enquanto esse princípio, como diz esse slide, é verdadeiro, e hoje, na constelação concreta que nós temos, a violência a qual os negros são expostos não é neutra. Reduzir a um caso particular de violência significa ignorar a natureza verdadeira da violência na nossa sociedade. Esse é um conceito hegeliano de universalidade concreta. A gente pode formular essa dimensão universal somente se nós nos concentrarmos num caso particular que o exemplifica. Isso é muito próximo do que o Raymond Williams queria dizer quando ele falou sobre particularismo militante e as universalidades reais. Nessa dimensão crucial desse pensamento, a lógica dos movimentos baseados em classe, etnia e nação são estruturalmente relacionados. Em 1981, Williams notou que, nesse slide, eu cito, tentamos conectar lutas particulares a uma luta geral, de uma maneira muito especial. E assim como movimento, defendemos e avançamos interesses particulares, apropriadamente unidos e, que de fato se tornam interesses gerais. O movimento desse argumento do particular para o geral se repete na tentativa de procurarmos uma resposta para a confusão intolerável relacionada à nacionalidade e identidade. Isso não inclui uma rejeição do universal, da ideia do universal. E essa é a última citação e o último slide, eu acredito que seja a chave para entendermos o que o Williams escrevia. As universalidades reais, as grandes formas que não sucedem na prevalência na universalidade sobre outras formas de universalidade não são encontradas em sistemas intelectuais, mas nos relacionamentos reais e organizados. É ineficaz e até trivial voltar à demonstração da universalidade das espécies humanas e esperar que as pessoas
a partir desse fato, sozinhos, se organizem as suas vidas, tratando todos os agrupamentos imediatos e reais como relacionamentos e relacionamentos como secundários. Para as espécies, a valorização da vida humana, e na prática só percebemos isso através de relacionamentos significativos nos quais os seres humanos estão presentes. Nenhuma abstração vai carregar isso nos sentidos mais específicos. Os relacionamentos são mais limitados e as pessoas precisam dessa continuidade sem contradições. Chegando à conclusão, então, as solidariedades que são forjadas em uma certa luta, na prática, elas têm que ser estendidas e generalizadas em uma nova forma de sociedade. Para Williams, o engajamento político deveria ser embasado em um particularismo que exemplificasse uma verdade universal maior. Falando sobre a especificidade da experiência afro-americana, nós podemos demonstrar também no grupo dos movimentos feministas, todos têm um particularismo onde foram construídos grupos da sociedade que beneficiam outros grupos similares. Nesse processo, crises particulares da comunidade se tornam movimentos políticos que abordam dores e conflitos de uma sociedade. E é assim que nós criamos os caminhos mais significativos de uma sociedade. No seu trabalho, ele teve em vista essas forças que se uniam, e Williams notou que, de onde quer que nós estejamos, nós estamos unidos por uma causa melhor do que nacional e muito mais do que internacional. Com muitas variadas formas, é uma causa que é humana e um movimento que é social, muito para além do movimento nacional. Muito obrigado, Daniel. Excelente exposição, bastante original, com questões importantes para a gente pensar, dessa conexão de sentido aí do Williams com a questão da negritude, da branquitude, e a questão do nacionalismo, enfim, vamos conversar sobre isso. Bom, eu vou dar continuidade, eu vou passar a palavra para a professora Maria-Elisa Sevasco, e como teremos tempo ainda, nós podemos recolher algumas questões do público lá no YouTube, depois da fala da Maria-Elisa, e conversar mais um pouco, ok? Eu vou apresentar agora a professora Maria-Elisa, antes de passar a palavra a ela. Maria-Elisa já está ali. Ok, então vamos lá. There she is. Bom, mais uma vez, professora Maria-Elisa Sevasco, é uma alegria tê-la aqui conosco, de novo na Faculdade de Educação. Nosso último encontro foi justamente no colóquio Raymond Williams, né, com o Daniel também, e agora a gente está repetindo a dose no centenário. Então, estou muito, muito contente. Muito obrigado. Você já é bastante conhecida, mas é importante apresentá-la mais uma vez para o público. A professora Maria-Elisa Sevasco é doutora em Letras pela Universidade de São Paulo e professora associada de Estudos Culturais e Literatura em Língua Inglesa na USP também. Ela publicou vários artigos e capítulos de livros no Brasil e no exterior. Dentre eles destaca-se o clássico Para Ler Raymond Williams. Com a palavra, professora Maria-Elisa. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Eu estou bem feliz de estar aqui de novo
com a mesma turma do último colóquio Raymond Williams, né? Na Unicamp, que é quase a minha segunda casa, né? Que eu vou bastante aí, e a gente tem grandes interações de pesquisa e de publicações. Também muito gostoso see Daniel again, even if it is on the screen. E então eu vou começar após esses agradecimentos, né, falando que eu já comecei muito animada a essa nossa mesa, porque o Alê já começou citando uma das formulações mais interessantes para mim do Raymond Williams, que está no livro Culture and Society, e que é o seguinte: há ideias e modos de vida com as sementes da vida, e há outras ideias com as sementes de uma morte geral. A nossa capacidade de distingui-las e nomeá-las pode ser literalmente a medida do nosso futuro. Num momento como o nosso, em que as sementes da morte estão vicejando em para onde quer que a gente olhe, né? Eu já fiquei felicinha de poder começar a ouvir uma fala, lembrando essa coisa boa, que é as ideias com a semente da vida, que são claramente as que nos unem todos aqui, que nos fazem estar sentados diante de um computador ou de um iPhone, tentando pensar melhor a nossa situação. Eu gostei muito da palestra do Daniel, e ele está sendo traduzido isso? Para o Daniel? Tá? Tá. Eu gostei muito da palestra do Daniel, em que ele faz um Raymond Williams para o presente, né? Ele estabelece o Raymond Williams como um pensador do presente e das questões prementes, das identidades, né? Que ocupam tanto espaço no nosso pensamento. E gostei especialmente de como o Daniel refuta os argumentos do Paul Gilroy, que também já visitou o Brasil algumas vezes, e do Henry Louis Gates. Eu acho uma refutação super interessante, e que a gente que quer pensar as questões de identidade tem que fazê-las com essa clareza que o Daniel disse, e temos todos que praticar um particularismo militante, como ele lembrou do Raymond Williams, né? Então, tendo dito isso, eu vou começar a minha fala. Eu propus para o Alejandro, no começo, quando nós estávamos reunidos uns minutinhos antes da apresentação, pode parecer meio demagógico, mas é que eu queria fazer um gesto freiriano e williamsiano. Eu queria ouvir. Então, eu vou tentar reduzir a minha fala o máximo possível para que haja tempo de ouvir as perguntas das pessoas que nos assistem no YouTube ou dos colegas que estão aqui conosco, né? Então, eu vou contar rapidamente para vocês que, quando eu estava preparando essa fala, eu me perguntei assim, por onde que eu vou? Que caminho que eu escolho? Claro que um dos caminhos, como nós estamos comemorando o centenário do Williams, era falar da atualidade do Williams, né? Quer dizer, o que é que nós podemos fazer com o pensamento do Williams hoje, né? No momento, isso porque o Williams, como todo mundo já deve saber, era o pensador da mudança, era o pensador da transformação, da revolução. E hoje nós vivemos tempos de mesmice, né? De conformismo, de sempre mais do mesmo. É um tempo triste, né? Onde, nas palavras do pensador marxista Frederick Jameson, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo, que é o que determina o nosso modo de vida que nos incomoda tanto. Mas daí eu falei assim, não é isso que eu quero falar. Eu quero contar para eles todos uma história que eu, pesquisadora do Williams, eu não sei se o Daniel ou o Dix conheciam essa história. Eu fiquei conhecendo essa história há muito pouco tempo, e ela está aqui, eu vou ler para vocês. Ela vai sair num dossiê que nós estamos organizando para a revista Crítica Marxista, né? E o Alexandro contribui nessa revista, e o Francis Mulhern,
que o Daniel sabe bem quem é, ele é um pensador que conviveu bastante com Williams, né? Ele faz parte do time que entrevista o Williams na Politics and Letters, né? E a história que o Francis reconta é a seguinte, diz que é uma história que o Raymond Williams gostava muito de contar. E ele dizia assim: estamos em uma instituição. Seus membros estão reunidos para examinar alternativas, chegar a um julgamento, tomar uma decisão. Provavelmente trata-se de uma comissão acadêmica, mas podia ser uma reunião da televisão da BBC ou um debate no parlamento. Surgem propostas, comentários, sugestões, contrapropostas. Na sala, ressoam falas razoáveis, construtivas. Mas então, ouve-se outra voz, talvez inesperada, talvez desconcertante, mas de todo modo uma voz indesejável. Você não pode dizer isso, proclama uma autoridade para esta voz, porque o que foi dito não é meramente falso, talvez nem seja falso, mas é fundamentalmente fora de contexto, fora de registro, fora de ordem. É simples, sejam quais forem as palavras que se escolha para enfatizar. Você não pode dizer isso. E agora, de volta aos trabalhos. Mas não. Mesmo antes que as pessoas razoáveis balancem a cabeça em assentimento, ouve-se de novo a voz que tinha tentado calar. E a voz diz: como não? Mas foi isso que eu vim para dizer. Né? Mas foi isso que eu vim, como não posso dizer? Foi isso que eu vim para dizer. Então, eu imaginei em organizar essa fala pensando o que é que o Williams veio para dizer. Tem até uma coletânea de ensaios dele, né, que foi publicada depois que ele morreu, que chama What I Came to Say, que é tão mais legal, né, do que em português, né? Foi isso que eu vim para dizer. Eu sei porque fui eu que traduzi esse texto do Francis. Eu fiquei horas pensando como é que eu ia traduzir That's what I came to say, né? Mas, enfim, eu traduzi assim, não sei se ficou muito bom. Mas, então, eu fiquei pensando em dizer para vocês o que é que o Williams veio para dizer que incomoda tanta gente, né? Por que muita gente tem vontade de dizer para ele, você não pode dizer isso, né? E ele fala, eu vim aqui para dizer. Bom, então eu vou organizar, deixa eu olhar aqui, 15 para as 2, eu vou tentar terminar às 2h05. Eu pensei em organizar esse relatório de por que o Williams incomoda tanta gente, né? Em 3 eixos que eu vou enumerar e elaborar rapidamente. O primeiro eixo do Williams foi um eixo que a gente chama de invenção categorial. Ele inventou novas categorias para discutir os assuntos centrais de cultura e de sociedade, né? Ele publicou um livro que muitos de vocês conhecem, que chama Keywords, né? Onde ele conta que o significado das palavras é sempre produto de uma luta discursiva, né? E hoje nós estamos vendo isso. Eu me lembro as primeiras vezes que eu falava em luta discursiva, nenhum dos meus alunos entendia bem o que era. E hoje em dia, né, nós somos assim, nós estamos no meio de lutas discursivas cada vez que a gente abre o WhatsApp, né? Então, efetivamente, quer dizer, é uma disputa narrativa sobre o significado das palavras, porque isso não é uma questão de dicionário, mas é uma questão de modo de vida, né? O que você pensa é o que você vive, né? Então, isso é muito importante. Então, a palavra central para o Williams, como todo mundo sabe, mas eu queria retomar, é a palavra cultura, né? O Williams retirou a palavra cultura da mão dos conservadores, que proclamavam uma visão excludente da cultura, uma visão elitista da cultura, né? Ele retirou, e era a visão hegemônica. E se parar para pensar 5 minutos, ainda é hoje uma visão muito corrente. Nós estamos falando de 1958, e até hoje tem gente que acha que a cultura é doçura e luz,
é o máximo, é aquilo que, para quem é de São Paulo, é aquilo que rola na Sala São Paulo ou nas discussões da Universidade de São Paulo, né? Então, o Williams retirou esse conceito de cultura dessa mão de uma minoria privilegiada, né? Que achava que podia dizer para todo mundo que era cultura, e o que ele fez com isso? Ele introduziu a noção de cultura como todo um modo de vida, né? Então, ele introduziu um conceito democrático e inclusivo de cultura, e, de novo, eu tenho um problema de tradução, porque nesse ensaio em que ele introduz essa questão e bate de frente com a hegemonia, inclusive da universidade que ele trabalhava, né? Porque essa visão de cultura elitista era a visão predominante em Cambridge. Não sei por quê, né, gente? Cambridge é tão democrática, inclusiva, né? Enfim, mas ele ele trabalhava lá, ele começou a trabalhar na Universidade de Cambridge e simplesmente publicou esse artigo batendo de frente com a visão hegemônica de cultura, e esse ensaio se chama Culture is Ordinary, que é difícil de traduzir para o português, né? Porque, claro, vocês vão dizer, pô, Maria Elisa, você é titular de inglês na USP e não sabe o que quer dizer ordinary, né? O problema é que, em inglês, ordinary é o oposto de extraordinary, que é exatamente o que as pessoas diziam que a cultura era, algo extraordinário, né? E aí muita gente me diz assim, por que você não traduz por comum? Porque justamente a cultura não é comum. O que nós temos que fazer é lutar por uma cultura comum. Então, para facilitar a minha vida, eu vou falar ordinary, eu vou falar ordinária em português, pra vocês não acharem que eu estou querendo esnobar, que eu estou falando em inglês, mas vou com esse sentido que eu quero que vocês pensem, que é uma cultura que é de todos, né? A cultura pertence a todos, né? E se expressa de diferentes maneiras, né? O Williams diz que tanto uma grande obra literária é uma expressão de cultura, quanto os sindicatos são outra expressão de cultura, né? Então, o Williams põe em circulação um conceito de cultura democrático e inclusivo. Só por isso ele já incomodou uma montanha de pessoas e segue incomodando até hoje. Segunda coisa que ele fez, entre muitas outras, né, eu vou falar só de 3, a segunda coisa que ele fez foi fundar uma nova posição teórica, a que ele chamou de materialismo cultural. E com isso ele conseguiu desagradar tanto os idealistas quanto os marxistas ortodoxos, porque ele propõe uma visão da interação entre processo social e processo criativo, que é o básico numa crítica cultural marxista, né? É como se dá a interação entre processo social e processo criativo, né? E ele propõe uma noção diferente e muito mais dinâmica. Ele pega aquela consagrada formulação marxista da base determina a superestrutura, que todo mundo já ouviu falar 704 vezes, né? E que custa ao marxismo, e em especial à crítica cultural marxista, contínuas acusação de reducionismo, de economicismo, que nós somos pessoas que não entendem nada de arte, né? E ele fez o seguinte, o Raymond Williams virou isso, do mesmo jeito que ele fez com cultura, ele virou a noção de base e superestrutura e disse assim, na verdade, esta noção é para que a gente entenda que você não pode compreender um projeto artístico ou intelectual, ou, em outras palavras, uma cultura, se você não entender a formação social de onde vem essa cultura, né? Que o projeto e a formação, ou a arte e a sociedade, são expressões de uma mesma coisa, de uma mesma energia, né? Então, a nossa arte e a nossa vida só são apenas expressões diferentes dos mesmos significados e valores que regem a nossa vida. Então, efetivamente, com essa posição teórica, e teria muito mais coisa para falar do materialismo cultural, mas com essa posição teórica, o que o Williams fez?
ele conferiu à crítica cultural uma importância que ela não tinha. A crítica cultural, na mão dos críticos tradicionais e idealistas, era uma crítica de avaliação, né? Era uma crítica de, hoje eu brinco e falo assim, de dar estrelinha. Quantas estrelas tem, quantos likes tem esse livro, né? Então, eu sou o que dá os likes, né? Então, o Williams tira essa função da crítica de ser mera avaliadora, né, da importância da obra, se a obra vai para o cânone ou não vai para o cânone, para ser, nesse momento eu vou citar mais uma vez, já citei isso montanhas de vezes, mas eu vou citar mais uma vez um pensador brasileiro que é muito parecido com o Raymond Williams, que é o Antônio Cândido, né? E ele diz o seguinte, ele diz isso do romance, mas eu digo da crítica de cultura do ponto de vista do materialismo cultural, que é um instrumento de descoberta e interpretação da realidade sócio-histórica. Então, é algo que tem um enorme potencial cognitivo. É através da crítica cultural que nós podemos entender os significados e valores de uma sociedade e separar as tais ideias com a semente da vida e com a semente da morte que nós falamos no começo. Né? Então, o materialismo cultural é efetivamente algo fantástico. Né? É uma forma de estudar, é um método, é um jeito de se aproximar que muda muito a nossa prática como críticos e a nossa efetividade como críticos. Para que serve o nosso trabalho de crítica cultural? Né? Esse é um outro diferencial que o Williams introduziu e que incomodou uma montanha de gente, e continua incomodando até hoje. E muito bem, o terceiro eixo que eu queria falar, eu estou com o reloginho aqui aberto, mostrando que eu tenho 10 minutos para cumprir a minha promessa, é o seguinte, para que serve tudo isso? Né? Qual é a utilidade? Para que a gente pode utilizar esse tipo de pensamento na nossa sociedade, que é toda utilitária, né? O que a gente faz com isso? Para que serve o Raymond Williams, né? Eu acho que o projeto, essas ideias, essas discriminações teóricas, esse modo de estudar, servem a um projeto estratégico do Williams. E o projeto estratégico do Williams é o de contribuir para aquilo que ele chama de a longa revolução. Né? Ele chega à conclusão que o nosso modo de vida não é um modo de vida recomendável e que não adianta os movimentos políticos apenas tomarem o poder e não mexer nos corações e mentes das pessoas. Né? A questão é você fazer uma longa revolução, que é uma revolução cultural. Ou seja, você precisa fazer circular os significados e valores que levem a uma vida mais igualitária, a uma vida socialista. Né? Então, o projeto estratégico do Williams, é claro, passa certamente, e é nisso que eu quero me fixar um pouco agora, uma vez que nós estamos falando dentro de uma faculdade de educação, né? A longa revolução, um dos campos de batalha da longa revolução é justamente a educação, né? É através da educação que nós podemos contribuir para mudar os significados e valores. É através da educação que nós podemos construir uma capacidade de entendimento das verdadeiras forças sociais e a quem elas servem, né? Ou, em outras palavras, nós podemos redefinir nosso conceito de base e de superestrutura. Nós podemos ensinar os nossos alunos a ver como é que está organizada a base, que o Raymond Williams nos ensina a pensar como um processo, sempre em mutação, né? Então, não adianta pensar como o Jameson disse lá no começo, não é o Jameson que pensa assim, né? Ele está falando das pessoas, que essa sociedade nunca vai mudar, né?
que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Só que não, né? Só que não, né? A gente vai ter que ver como é que vai ficar isso, né? Então, nós vamos ter que fazer os nossos estudantes entenderem a base, fazer os nossos estudantes entenderem as produções da superestrutura que revelam, desvelam as verdadeiras forças em organização na sociedade e na história, né? Então, este é o nosso trabalho como educadores. No ensaio que se chama Culture is Ordinary, que é um ensaio que eu já falei para vocês hoje, o Williams faz 3 desejos para terminar o ensaio dele. Ele diz que os 3 desejos que ele pede, né, antes de fechar esse ensaio, que quem não leu, pelo amor de Deus, leia, porque é absolutamente comovente, né? Ele diz o seguinte: eu quero viver numa sociedade onde a educação seja ordinary. De novo, a palavra, né? Então, ele diz assim, o que é uma educação ordinary ou não extraordinary? Aqueles que não querem que ele diga isso, dizem assim, já sei, você não quer mais ensinar nada que era do cânone, nada que é tradicional. Não é nada disso. Na verdade, a educação ordinary é dar acesso aos sentidos comuns, aos sentidos históricos, à tradição, e juntar a este acesso outro aspecto fundamental, que é a capacidade para modificar, né? Então, ele diz assim, que é muito engraçado, que quando a gente pede, que é o segundo desejo dele, mais dinheiro para a educação, dinheiro público para a educação, né? As pessoas, um dos temores das pessoas, nós estamos falando dos anos 60, mas eu acredito que isso seja verdade até hoje, né? É que se a gente estender o conhecimento, se a gente estender a educação, nós vamos modificar o que nós pensamos e o que nós somos. As pessoas não vão aceitar aquilo que nós pensamos. Pensa um pouco. Se nós ensinarmos os nossos alunos a criticar, a se contrapor à hegemonia, eles vão se contrapor a nós, que somos porta-vozes dessa hegemonia, quer queiramos, quer não. Né? Institucionalmente, nós somos. Então, é muito interessante que ele diz assim, eu quero fundo para uma educação pública que não se assuste quando todos tiverem acesso à educação, que vão mudar os significados e valores. As pessoas não vão mais aceitar aquilo que nós achamos que é o correto. Vocês estão vendo como tudo isso contribui para a longa revolução? Está dando para sacar? Né? E o terceiro desejo é que a gente modifique as instituições da assim chamada cultura de massas. Eu digo assim chamada, porque o Williams tem outra frase maravilhosa, que é não há massas, apenas modo de considerar as outras pessoas massas, né? Então, ele diz assim, eu quero financiamento público para as produções de cultura de massa. Eles vão perder dinheiro? A televisão não vai ter lucro? Ai, que pena, não? Os jornais não vão, os jornais não têm lucro, eles vivem de anúncio, né? Então ele diz, o que eu queria é que nós tivéssemos a capacidade de procurar meios em comum para financiar essa cultura de massa em comum. E aí, isso é 58, imagina falar isso hoje, né, gente, no neoliberalismo, né? Mas aí ele diz o seguinte, e eu peço licença para vocês agora para ler, né, o último parágrafo do texto Culture Ordinary. Ele fala o seguinte, mas quem que acredita nisso? Quem que acredita nesses meus 3 desejos malucos? Ele diz assim, são as pessoas que acreditam na democracia. E quem são as pessoas que não acreditam na democracia? Aquelas que não a têm onde elas pensam e onde elas sentem. Essas são as pessoas que acreditam na democracia. Então, ele fala assim, que os meios técnicos
para nós realizarmos essa modificação na educação, no financiamento da educação e no financiamento da produção de cultura de massas, né, são bastante difíceis. Mas a maior dificuldade está em aceitar, bem lá no fundo das nossas mentes, os valores dos quais essa mudança depende. E quais são esses os valores? Que as pessoas ordinary devem governar, que cultura e educação são ordinárias, que não há massas a serem salvas, a serem capturadas, a serem dirigidas, mas apenas o grande número de pessoas no curso da sua expansão rápida, perdão, é que eu estou lendo em inglês e traduzindo, mas no curso da expansão das suas vidas confusas e em alta velocidade. O trabalho de um escritor, o Raymond Williams acha que todos nós somos escritores. O trabalho de um escritor é com sentidos individuais e em tornar esses sentidos individuais comuns. Eu encontro esses sentidos na expansão, lá, ao longo da nossa jornada, onde as mudanças necessárias estão se inscrevendo na Terra e onde a linguagem, as palavras que nós usamos mudam, mas a voz é sempre a mesma. Obrigada. Uhul! 2:05, hein? Que lindo. Maria Elisa, muito obrigado. Nossa, estou aqui emocionado. Muito obrigado. Bom, eu peço desculpas às tradutoras, and I apologize for Daniel and Dix, because I ran away as Desculpem, Daniel e Dix, por ter fugido do texto, mas vocês dois sabem exatamente o que eu falei, então vocês nem precisavam ter me ouvido. Bom, o pessoal lá no YouTube está fervendo, e é o seguinte, vamos lá, temos 3 questões, uma para a Maria Elisa e 2 para o Daniel, que, na verdade, se combinam. Eu vou fazer primeiro a questão para o Daniel, ok? Ele está me escutando, o Daniel? Ok. Vou fazer primeiro a questão para o Daniel, depois para a Maria Elisa. A gente tem ainda, nosso teto é 2:30, a gente tem ainda um tempinho, ok? Então, a primeira pergunta, Daniel, é do Hugo Rivete, que diz assim: como que você, Daniel, vê o Williams como referência para recuperar o sentido progressista de pautas nacionais? Essa é a questão do Hugo para você. Depois a gente tem uma pergunta da Carla Balt, que diz assim, Daniel: se levarmos em consideração algumas das discussões mais recentes sobre identidades e o fato de que o capitalismo se apropriou de muitas pautas evolucionárias e as neutralizou dentro do establishment, daí ela diz, né, lembro aqui das discussões da SADEDE, do caso Black Lives Matter nos Estados Unidos, ela dá alguns exemplos. Daí a pergunta: você acha que uma contribuição possível de Williams a esse debate se dá por meio do resgate de suas ideias de comunidade em uma sociedade não capitalista? Na verdade, tem mais. Aonde a ideia de Welsh European entra nessa equação? É possível relacionar esse argumento com as ideias pós-coloniais e seus desdobramentos atuais? Bom, é um conjunto de perguntas. E, Maria Elisa, já vou aproveitar e passar a pergunta do Enio Paciani. Ele diz assim: a partir da observação sobre a noção de cultura em Williams e o seu esforço em retirar tal noção das mãos das elites, pergunto como Williams reinventa a própria noção de tradição. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Por enquanto, não. Bom, vocês estão com a palavra.
Muito obrigado. Wow, ok. Uau! Bom, vamos voltar à primeira pergunta relacionada ao papel do Williams nas ideias na agenda progressista. Bom, voltando às fontes de política progressista, eu acho que a pergunta foi feita de maneira no contexto do termo nacionalismo em si, se eu bem entendi. Bom, muito da agenda de esquerda, o nacionalismo, ele carrega um elemento negativo. A introdução, o René falou sobre a independência do Brasil, que vai acontecer nas próximas semanas, e a política em relação à questão da nação, e todos nós sabemos como funciona, desde a história do Império, da criação britânica, é o que foi adotado. Se vocês estivessem na Grã-Bretanha, durante o referendo do Brexit, toda a imprensa metropolitana tendia a agir devido. Por que vocês estão tentando nos desunir? Bom, com o desenvolvimento da história, essas eram duas caminhos do desvio de fato de esquerda, enquanto o UKIP e o partido do Brexit estão mais do lado direito, dos Tories, que conseguiu a eleição do Johnson mais tarde. Existe um problema com isso. Eu acredito que o Raymond Williams ajuda muito a tentar apresentar o argumento de que existem diferentes tipos de nacionalismos. O nacionalismo também foi uma força de opressão, também foi uma força de descolonialização, historicamente. Existe um ensaio onde ele fala, estamos nos tornando mais divididos. Ele lamenta nesse artigo nos anos 1970, onde os nacionalismos estavam se tornando cada vez mais divididos. E o país de Gales está se tornando cada vez mais unido. Houve mais debates e mais discussão. E no país de Gales ainda temos o advento da divisão linguística, que traz um novo viés a esse nacionalismo. Eu acho que, em vez de enfatizar uma agenda específica, o Williams é muito bom em problematizar as normas que já existem, não somente na questão do nacionalismo, também na questão da direita e da esquerda. O que eu tentei fazer no artigo é relacionar isso ao debate entre o particular e o universal, que eu acho que é muito central a esse pensamento. Até nessa ideia da cultura ser ordinary, como Maria Elisa falou. É até essa cultura de classe que ele quer tornar ordinary. Até mesmo nesse ensaio tão precoce, nós podemos ver que a identidade nacional ainda está presente aí quando ele fala do universal. A questão do Carlos acho que tem a ver, como ele falou, no europeanismo galês. O processo da descolonialização é uma questão. Não pode haver uma Europa sem o Império Europeu, é claro. Igualmente, as nações europeias envolvidas no Império, eles acabam agindo como se o Império nunca tivesse acontecido. E o Williams enfatizaria que as particularidades que nos formaram devem ser levadas em conta. A inevitabilidade
que nós temos que lidar com essas particularidades está aí. Então, ele sempre observa as solidariedades entre as pessoas, não se afastando de uma ideia de uma humanidade cosmopolita. Ele olha a humanidade cosmopolita arraigada nessas particularidades, nessas especificidades. E é interessante falar sobre isso numa conferência que está sendo realizada no Brasil durante essa realidade atual que o Brasil tem vivido. Eu não deixei de mencionar alguma coisa, Alexandre? O que você acha? Não, foi ótimo. Daniel, era Carla, não Carlos. Do you understand? Era Carla Bauch, a sua orientando, inclusive. No, I heard Carla. Yeah, no, that was my accent, not the interpreter. Ok. Maria Elisa, com você. I should say hi, Carla, as well. Bom, oi para bastante gente, né? Eu vi que o Hugo também está aqui. Na minha tela eu não consigo ver quem está, né? Que ele também está no tal dossiê que eu mencionei, o Hugo e o Alexandre. Então, nós temos 3 dossiecistas na mesma tela. Bom, mas, enfim, a pergunta que me foi dirigida é uma pergunta muito importante, principalmente para mim, por exemplo, que dou aula de literatura, né? Também, além de dar estudos culturais, que é a disciplina que o Williams inventou, né? Não é inventar nada, gente. Ele começou por causa da educação para adultos, né? Que os carinha lá que ele dava aula não estavam satisfeitos de escutar aquilo, então ele teve que modificar o que ele dava de aula, né? E com isso surgiu uma nova disciplina, né? E a tradição, o Raymond Williams tem uma formulação, ele é sempre muito feliz, né, nas formulações dele, a formulação que a tradição, ela não é desimportante, ela é importante porque ela faz parte da nossa herança comum, mas ela tem que ser pensada sempre com uma tradição seletiva. Nós somos sempre levados a pensar que a tradição é um dado da realidade, né? Esta é a tradição, né? Esta é a grande tradição da literatura brasileira, esta é a grande tradição do pensamento educacional brasileiro. E a gente não sabe, a gente esquece que isso é uma construção que vai sendo mexida a cada momento histórico, né? Quer dizer, nós estamos assistindo hoje, só para ninguém não dizer que eu não falei das não-flores, quer dizer, dos horrores, né? Nós estamos assistindo hoje um revival no Brasil de uma tradição seletivésima, né? Da tradição, a tradição da família. Gente, que delícia, eu esqueci. De Deus, agora voltou. De Deus, da pátria e da família. Que tradições são essas? Assim, de onde surgiram isso? Nós estamos em 1964, de novo, né? Quer dizer, então vocês estão percebendo que existe uma construção, neste momento, que nós estamos assistindo, de uma nova tradição seletiva, né? Então, como a tradição canônica anterior que nós ensinávamos, né, servia a determinados interesses, eu acho que quando a gente dá o exemplo do presente, fica bem claro como a tradição serve a interesses específicos, não a interesses gerais, né? E só para linkar um pouco com o que o Daniel falou antes sobre as políticas identitárias, né? Nós estamos assistindo hoje em literatura, hoje não, já faz bastante tempo, a reescritura dos cânones literários para incluir todo mundo que tinha sido jogado fora, né? Que não, por acaso, eram povos subalternos, eram raças, etnias submetidas a uma hegemonia cruel, cujas vozes não podiam ser ouvidas no coro dos civilizados,
né? Então, ficou uma coisa bem interessante essa sua pergunta da tradição, que dá para a gente puxar todos esses fios. É engraçado, né? Aí, eu falei muito na minha fala, mas muito pouco, achei que eu expliquei mal, da ligação interessante entre processo social e processo criativo, né? E nesse momento, nessa pergunta, é bem possível ver que as categorias que nós usamos para pensar a literatura e a sociedade, elas estão profundamente imbricadas nessa disputa de poder e nessa disputa de interesses. Então, eu dizer para você tradição da literatura brasileira, né, é bem diferente de dizer nós temos uma tradição seletiva na literatura brasileira, na inglesa, na francesa, na americana e tal, que é preciso conhecer e que é preciso questionar. É isso. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, Maria Elisa e Daniel. A gente tem outras perguntas lá no YouTube e temos também uma pergunta aqui no nosso Zoom. Vocês topam tentar comentar? Claro, nós temos 10 minutos ainda. Daniel Nós também? temos 10 minutos. Sim. Daniel, ok? Também? Sure? Ok. Então, vamos lá. Aqui no Zoom, eu tinha o René. Enquanto o René vai fazendo a pergunta, eu vou copiar as questões que estão lá no YouTube. Vai lá, René. Maria Elisa, ok? Maria Oi. Elisa, Dênio. Oi. Eu primeiro queria cumprimentar vocês pela exposição, muito interessante, muito instigante. Bom, eu também fiquei um pouco curioso por saber como que a Adriana ou a Natália traduziriam seletivésima, mas imagino que elas tenham encontrado um termo, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, que na verdade é uma curiosidade pessoal, é uma pergunta um pouco de gente comodista, eu deveria pesquisar isso, mas como vocês estão aqui, eu vou aproveitar e fazer diretamente para vocês. Na fala de ambos, em vários momentos, eu me lembrei do Gramsci, Antônio Gramsci. Vocês usam, por exemplo, o conceito de hegemonia, né? Usaram várias vezes, e principalmente na fala da Maria Elisa, quando você falou do materialismo cultural, né? E da necessidade, você usou uma expressão que eu gostei muito, de que as ideias socialistas precisam circular para meio que preparando também o terreno para a revolução, algo assim. Isso me fez lembrar bastante do Gramsci, pelo seguinte, porque o Gramsci viu a Revolução Soviética de 1917, depois, em 19 e 20, os trabalhadores italianos ocuparam as fábricas, naquele período chamado Biênio Vermelho, e havia uma expectativa grande de que a revolução acontecesse também ali. Só que não, né? Os sindicatos que tinham ocupado as fábricas negociaram com os patrões, elas foram desocupadas e em seguida veio o fascismo. O Gramsci, então, pensando sobre isso, chega justamente ao conceito de hegemonia, né, numa reformulação desse conceito, que ele vai lá pegar do Lenin, e interpreta um pouco dessa forma. É preciso também um trabalho no âmbito da sociedade civil, que inclui aí todas as instituições que trabalham no campo da cultura, das ideias, para justamente preparar o caminho para a revolução. Então, muitos até fazem uma leitura, a meu ver, equivocada, de que o Gramsci faria concessões ao idealismo. Do meu modo de ver, não. O que ele faz é enfatizar a dimensão dialética da relação estrutura e superestrutura. Então, eu queria saber se vocês veem proximidade, se o Williams, por exemplo, é leitor de Gramsci, se ele dialoga em alguma medida com Gramsci. O contrário não seria possível, né? Provavelmente o Williams tinha, acho que 16 ou 17 anos quando o Gramsci morre, mas talvez ele fosse, no campo do marxismo, uma das referências do Williams. Obrigado. Bom, obrigado, René. Daniel e Maria Elisa, temos duas questões. Eu imagino, a primeira questão é do Luiz Felipe, eu vou fazer a pergunta, vocês ficam à vontade, ele não endereçou.
Ele diz assim: recentemente, li uma passagem de Juliet Mitchell, na qual a autora afirmou que, mesmo quando não estava explicitamente dialogando com Williams, ela estava, de certa forma, pensando nele. Considerando os desdobramentos dos estudos culturais, institucionalizados e especializados, como pensar ou voltar a pensar com Williams em perspectivas socioculturais mais amplas em nossas pesquisas? A pergunta é para vocês dois. Depois, tem uma última pergunta, que é da Adélia Miglevich, que participou com a gente também no colóquio do nosso querido grupo. É para os dois, Maria Elisa e Daniel. Pessoalmente, interessam-me pela categoria povo, logo nação. E isso também está em crise, quer pela globalização, quer pelas identidades que se recusam a caber na nação. Tudo isso entre aspas. Acaso, para além do materialismo cultural versus pós-estruturalismo, Stuart Hall se distancia de Williams pela negação da nação e ênfase no que une identidades pela diáspora, por exemplo. E daí ela pede para contextualizar que ela está trabalhando com o pós-colonial, mas ela não queria abdicar da ideia de Estado-nação. É uma questão comentada. Né? Não sei se ficou evidente. Ficou? Ok? Vocês estão com a palavra. Obrigado, gente. Who's going first? I don't know. Up to you. Então, pode responder primeiro, se quiser. Quem vai primeiro? Eu não me importo em ir primeiro, mas eu não quero ser o primeiro sempre. Por que você não vai, então? Ok, então eu vou responder rápido. Super. Gramsci e Williams ali, ó. O Williams se refere muitas vezes ao Gramsci e eu achei super interessante que você trouxe base e superestrutura, né? E ele fala, por exemplo, de como o Gramsci mudou a concepção dele, Williams, não só de base e superestrutura, como de ideologia. E no lugar de ideologia, ele propõe hegemonia. Porque, ao contrário de ideologia, hegemonia pressupõe a questão de intenção, né? Que existe uma intenção por trás do mando, né? Então, é por isso que ele prefere hegemonia, que é um jeito mais fácil de pensar, né? Bom, a segunda questão, que é da Juliet Mitchell, né? Eu adoraria saber como que a gente ia dar os estudos culturais no contexto atual. Eu continuo dando cursos de estudos culturais na USP, mas tenho milhares de restrições. Então, eu adorei essa coisa, eu não conhecia que a Juliet Mitchell tinha dito isso, mas eu adorei, porque eu tento o tempo inteiro dialogar com Williams, eu penso o tempo inteiro no Williams e penso assim, meu Deus do céu, como é que o Williams daria aula em 2021, online, para estudantes que às vezes falam para mim, Maria Elisa, o meu computador não está funcionando porque tem pouca energia, tem pouco Wi-Fi aqui na minha casa. Quer dizer, como é que o Williams faria isso? Eu sei que ele detestaria ter papel de mentor, né? O Williams não é um mentor, o pensador revolucionário nunca pode ser um mentor, mas sem querer, como a Mitchell, eu estou sempre dialogando com o Williams, né? E para a questão do pós-colonialismo, do povo-nação e da diáspora, né? É uma questão super complexa que não dá para dar conta dela em 3 minutos, né? Então, só para ver se ajuda de alguma maneira, né? O conceito de nação é, antes de tudo, um desejo, né? Quer dizer, a nação, a questão da nação exprime um desejo. Você quer ter uma nação, né? E a nação, como o Daniel já disse hoje, ela tem também os dois aspectos, né? Ela tem um aspecto ruim, um aspecto impositivo, mas ela também tem lá guardado dentro dela, e isso a gente vê nos países pós-coloniais, né? Um desejo de utopia, que está expresso no sentido de você ser capaz de construir uma comunidade, né? E chamar essa comunidade de nação,
né? Então, eu acho que, desculpa, mas eu não sei se eu ajudei, mas eu tentei. Daniel, up to you. Yeah, well, all that's very Ok. useful. Não sei se vai ajudar muito. A pergunta sobre o país interessante, sim, você já disse que sim. Williams realmente se engajou com Gramsci, e houve um período em que ele não o fez, foi relacionado com a questão da disseminação do marxismo europeu nas Ilhas Britânicas, que aconteceu nos anos 60. Então, você tinha Gramsci, Lucas, Adorno, que não estavam disponíveis para Williams quando ele escrevia seus primeiros trabalhos. Foi realmente a nova esquerda de Perry Anderson e outros, e é aquela geração que trouxe realmente uma linguagem mais rigorosa de marxismo europeu para a esquerda britânica. Então, Williams foi impactado por isso e se interessou, então, em relação, diferentemente do Thompson, porque B. Thompson é famoso por resistir a isso, e Raymond Williams é visto como sendo alguém que se interessou e realmente participando. Então, isso diz alguma coisa a respeito de seu papel como um criador inglês dentro do anglicismo. Isso leva a pensar como nós pensamos, o Williams. Eu não sei como funciona o Twitter no Brasil, mas lá realmente o Twitter tem posições muito radicais nas pessoas que se recusam a engajar em qualquer diálogo de qualquer forma. Isso acontece muito na esquerda e também não só da esquerda para a direita. Isso acontece demais. E Williams é uma figura interessante porque, de fato, ele não somente ouve as vozes, incluindo as da esquerda, com que ele nem sempre concorda, mas ele era generoso para os pensadores da direita também na sociedade, começando com Burke. Além dessa relação entre o particular e o universal, que vem do Burke, e ele escreve sobre Eliot. E não de uma maneira ruim, ele está redefinindo, então, a tradição seletiva e usando isso e colocando-se dentro disso, dentro da história da classe trabalhadora britânica. Mas talvez seja hoje que essa capacidade de ouvir outras vozes que o marca, que o distingue, e internalizá-las também e usá-las para seu uso, em vez de só recusar o que os outros dizem. Mas há vozes que a gente nunca quer ouvir também, não é realmente aberto para todos, mas me parece ser uma coisa muito generosa do lado esquerdo, da esquerda, perdão, e as pessoas pedem, e isso é uma questão muito importante, aqueles que querem rejeitar a nação, e Gilroy é um exemplo, muitas vezes querem encorajar, então, um sistema transnacional no lugar da ideia de nação. Então, por exemplo, o Atlântico Negro, por exemplo, é a formação de Gilroy de um espaço cultural, mas que não é determinado por identidades nacionais. Daniel e Jonathan, sobre a identidade judaica, também teorizaram o conceito da diáspora, que é muito interessante, mas também tiveram problemas com isso. Você também pode ter problemas com isso. Como é que alguém pode de repente, declarar um membro da diáspora judaica ou do Atlântico Negro, enquanto que a cidadania normalmente é incluída com a ideia de nação, se você quer morar em algum lugar. Então, tem esses padrões diferentes entre países, mas, em princípio, você pode ser um cidadão de uma nação de uma forma que a diáspora não permite. E País de Gales e a Escócia podem se tornar nações também, tem essa questão da nação. Houve um debate também sobre isso em relação à identidade britânica também. Nós temos muitos falantes de galês e nunca não sabemos quantos falantes de galeses nas Ilhas Britânicas há, porque nunca perguntamos.
Então, essa questão da diáspora não é uma questão assim tão assentada. Então, é problemático como ideia, porque quando você começa a seguir a lógica, você começa a definir identidade por associações de novo. Então, e a ideia era desfazer essa noção. Então, depende de que ponta do telescópio você está olhando as coisas. Mas não adianta tentar fingir que o problema não existe. Digamos, na realidade, você tem que tentar justamente entrar nisso com intenções. É o que Williams faz o tempo todo quando ele trata da questão da nação. Excelente, Daniel. Excelente, Maria Elisa. Bom, gente, muito obrigado pela exposição de vocês, pela generosidade de dialogar com o público lá do YouTube. Tem muitas mensagens agradecendo, dando os parabéns, vários elogios. Depois eu conto para vocês. A gente vai ter que fazer uma pausa agora, mas não acabou. Ainda temos, agora, a gente vai fazer uma pausa de 50 minutos, 55, e nós vamos retomar às 15h30 com o professor Dix para fazer uma exposição dialogando Paulo Freire com o Raymond Williams. Se vocês puderem ficar com a gente, seria muito importante para a gente poder debater um pouco mais, conversar sobre esses dois importantes educadores, críticos, enfim. Mais uma vez, Maria Elisa e Daniel, muito obrigado. Estou muito feliz, muito contente. Em nome do grupo todo do Williams e também em nome da Faculdade de Educação. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra só para o René fazer o fechamento diretor. Nem precisava, só reiterar os agradecimentos. Professora Maria Elisa, professor Daniel, muito obrigado pela presença. Foi, além de ter sido muito instrutivo e profundo e provocativo, como eu já tinha dito, foi um grande prazer encontrar e conhecer vocês. Espero que a gente possa repetir essas situações em outras oportunidades, quem sabe até no trabalho presencial, né? Para nos encontrarmos fisicamente também. Muito obrigado.